essa referência que eu vou falar pra vocês só vão entender se ler o livro. Mas não importa, porque é justamente essa a intenção, né? Deixar as pessoas curiosas. E só tenho a dizer pra vocês que eu vim gravar esse vídeo aqui sem meia. Mas só que eu não vou conseguir alcançar meu dedinho aqui, ó. Pronto. Eu também, estou gravando sem meia. Então, pessoal. Então, vamos para o vídeo. A gente vai falar de qual livro, Glaucia? Tudo que ama e rasteja, do autor Jales Azevedo. Esse livro faz parte de um projeto viajante, o primeiro projeto viajante que a gente abriu aqui no canal. Eu tô fazendo ainda, vai sair daqui de casa essa semana, né? Isso, agora. Pra primeira pessoa. Pra quem não sabia, gente, por isso que a gente fala em todos os vídeos, sigam a gente no Instagram. Sim, tudo chega lá primeiro, chega lá em primeira mão. A gente abriu esse projeto no Instagram. As pessoas que viram, nos procuraram, a gente abriu, formamos um grupinho e já fechamos. Então vocês aguardem só o próximo. Se der certo, né? Se der certo, a gente faz o próximo. Esse é uma experiência, é um projeto de experiência, tá? Eu queria um livro diferente pra esse projeto. Eu não queria alguma coisa que fosse clichê, eu queria uma coisa que fosse diferente, alguma coisa que poder abrir a mente das pessoas, ou melhor, levar pras pessoas alguma coisa que diferente do que elas estão acostumadas a ler. Assim como eu gosto de ler coisa diferente, eu quero que as pessoas leiam coisa diferente. E que tirasse totalmente da zona de conforto. Você acha que eu vou conseguir isso com esse livro? Com certeza. Por mais que as pessoas tenham lido muitas coisas cabulosas, com certeza vai tirar da zona de conforto as meninas que for ler. Sim. E principalmente as meninas que forem ler. Nossa, gente, tô muito curiosa pra saber a reação de cada uma. Isso. A Glaucia vai falar um pouquinho agora sobre o livro, sem spoiler, claro. Esse é um bate-papo sem spoiler. A gente vai comentar os pontos que a gente acha que devem ser comentados, tá? E detalhe, vamos enfatizar no começo da resenha, esse livro é adequado para pessoas maiores de 18 anos. Pelo menos 16, né? Acho 16 no mínimo. Olha, cara, esse livro é um livro tenso, então... Eu aconselho, se você quer esse livro, assista a resenha primeiro. Claro, tem cenas de sexo ou íntimas. Cara, se fosse só cena de sexo, tava bom, né? Mas enfim, ele tem cenas claras, não digo pesadas, mas tem cenas... claras, explícitas. O autor, essa é a palavra. Ele não... Poupou palavras. Isso. Só que ele fez tudo de uma forma tão sutil. E engraçada... E ambígua também, às vezes, ambígua, você fala, será que ele tá querendo dizer isso mesmo? Mas é exatamente isso que ele quer dizer, literalmente. O começo do livro mesmo, né? Já começa com uma frase bem assim... O pau não subia. Não consigo fazer isso na sua frente, doutor. Tá bom. Então, é disso que a gente tá falando, pessoal. Começa, a gente fala assim, não, não é isso. Não é. Aí a gente vê que o cara tá num consultório. E realmente... é o que a gente tá pensando. Não é uma metáfora. Não é um duplo sentido. É exatamente isso. E se você achou que foi vulgar ou que foi muito pra você no começo, agora, essa primeira frase, você não lê esse livro que vai ser só ladeira abaixo. Vai ser... né? Mas pessoal, explorado. É muito bom. É isso que eu precisava. Eu precisava ler esse tipo de livro. E como ele falou, esse livro começa numa cena de consultório. Não vamos entrar em detalhes íntimos, mas tá lá um rapaz fazendo uma consulta. Por quê? Ele precisa passar por essa averiguação porque tem uma aranha incomodando. Um inseto, né? Uma aranha incomodando as partes íntimas dele. E ele quer mostrar, né, como que essa aranha foi para lá. Ele quer tirar essa aranha de lá. Aí, devido ao ato lá, ele acaba conseguindo, né, tirar essa aranha. Ele ia precisar de uma revistinha, né, mas não tinha revistinha. Ele acabou fazendo uma coisa lá e conseguiu tirar essa aranha. E o doutor ficou assim... Isso foi um truque. Porque o cara tem a fama de mentiroso, o cara tem a fama de quem gosta de pegar peça. Mas, pô, cara, eu vi ali. Entendeu? Aí essa aranha acaba se espalhando, né, correndo lá no consultório, acaba picando o doutor. E aí ela infecta o doutor. E o doutor fica com medo, porque ele fala, e agora? Essa aranha é pra sair de mim. Ele fica com medo. Tanto que ele até evita coisas que fazem ele reagir, se vocês me entendem. Acho que a gente tá sendo bem sutil. E fazem ele reagir. Desse objetivo, mas um bom entendedor. A gente tá tomando todo cuidado, faz ele reagir porque ele tem medo de doer, enfim. Então ele evita ficar sem meias perto da esposa dele. Então aí vocês entenderam a referência. Por quê? Toda vez que a esposa dele fala, venha dormir sem meias, que quer dizer que é pra eles passarem, dar uma namorada na noite, né? Aí ela fala, amor, vem dormir sem meia.
Aí ele fala, não, amor, hoje eu não tô bem. Hoje eu tenho que dormir de meia. Mas, pessoal, quando eu falei que eu tava sem meia aqui, eu tava falando que tô sem meia literalmente, tá? Não confunda as coisas. Não confunda, ninguém tá convidando ninguém pra nada aqui, tá? É só uma brincadeira. Então vocês coloquem as meias. A partir dessa picada que o doutor leva dessa aranha, aí começa a desenvolver a história, porque o doutor começa a ficar desesperado. Aí ele manda uma amostra dessa aranha pra outro doutor, um amigo dele de outra cidade. Pra ele fazer análise. E a pessoa consegue identificar, ele trabalha com insetos, ele consegue passar um posicionamento do que é, qual que é a origem, o que ela faz e tal. Aí ao longo do livro eles vai trocando cartas, né, com experiências. E aí ele começa a correr atrás de pessoas que possam ajudá-lo nisso, porque ele tá desesperado. Certo, mas aí tem uma situação bem legal que diz respeito à cidade. Não é apenas a aranha que é o problema, não é apenas ele, não é apenas uma pessoa. A cidade é uma cidade estranha, acontecem coisas estranhas. As pessoas são estranhas. E ele foi pra lá por um motivo. Talvez por uma crença, não sei, talvez ele esteja devoto a uma coisa, uma necessidade, né? Aí na verdade ele teve acontecer uma coisa no passado dele, ele é casado com ele, com a mulher dele, e ele foi pra essa cidade pra tentar se reestruturar na vida, os dois. Só que ele foi pra cidade errada, gente. Não, mas ó, os motivos dele foram bons. A intenção dele era uma intenção boa. Só que, né, não funciona, cara. Ele foi pro lugar... E aí a gente vai conhecendo novos personagens, de medida que ele vai buscando ajuda, a gente vai conhecendo novos personagens, a loucura das pessoas. Não para só em aranhas, não. Cada pessoa é um tipo de inseto diferente. E não que todo mundo tenha isso. Não é todo mundo. É algumas pessoas escolhidas a dedo. Mas, gente, que agonia que dá nas descrições. Tem uma pessoa que tem uma vespa, borboleta. Uma borboleta, outro tem cupim. Gente, mas dá muita agonia. Aí a pessoa tá lá, e a pessoa como se fosse recorrer a um ginecologista, e o cara começa a tirar os cupins de lá cupim, como se tivesse e a pessoa tá sentada, ela levanta e no banco que ela tá sentada tem um monte de cupim. E o cupim comeu a casa dela. Foi. Sempre que o cupim sai dela mesmo. Gente, e as cenas... na casa dela, os móveis dela, tudo, cara. E as cenas são descritas tão naturalmente, como se isso fosse natural durante o dia a dia. Sim, de uma forma muito cômica. O paciente chega lá na clínica do doutor, expõe as coisas lá e fala, doutor, olha aqui. Sabe, como se fosse a coisa mais natural do mundo, não é? Então, nossa, era muito engraçado, assim. As pessoas estão todas loucas, elas são assim, elas carregam um traço muito cômico. E por mais que por vezes o vocabulário seja um pouco vulgar, ou demasiadamente impróprio, não sei, pra ocasião, a escrita do autor vem com uma naturalidade muito grande. A ambientação disso, ele trata de forma natural. Isso. E assim, devido à ambiguidade que ele faz isso, e eu acho que fica, como eu falei, fica engraçado, ficou uma leitura, de certa forma, leve. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei que eu não ia meio que gostar, porque eu falei, não acredito que vai ser contado dessa forma. Vocês sabem, né, a minha relação com livros hots. Não é hot! Não é um livro hot. Ele tem várias cenas íntimas, ele trata isso com naturalidade, mas não é uma história de romance com cenas hot. Não é. O livro inteiro... tem esse que erótico. Tem esse que erótico, mas não de sexualidade, sabe? Não de pornografia. E não se trata... necessariamente do amor entre duas pessoas. Não, é longe disso. Tem um trama, inclusive, entre o casal do médico lá e da esposa dele. Porque assim, eles não fazem isso por causa dessa condição dele, né? E por mais que ele queira, e por mais que outras pessoas tentem ele a fazer isso, né? Não se trata muito de um amor de um casal, né? Não é isso. Então na hora que você vai lendo, você vai percebendo, você vai pegando o jeito do livro e você acaba se divertindo, você acaba entrando na história. O livro também carrega algumas reflexões, principalmente sobre o filho do doutor, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu achei que foi muito assim, sabe? Eu não posso falar porque vai ser spoiler, cara. Mas inteligente. Teve a cena lá que o doutor estava tentado fazer alguma coisa com o filho, sabe? E... não é isso que vocês estão pensando dessa vez. Não, agora não é isso. Não, ele não é um pedófilo, cara. Mas foi assim, mostrando como que é o sofrimento de um pai mediante aquela situação. Isso. E esse livro tem alguns plot twists inesperados, gente. Que no meio aqui tem uma cena aqui de uma família do padeiro.
Gente do céu, eu não acreditei. Eu não esperava aquilo. Ele introduziu assim da mãe que tava amamentando um filho. De repente, a história entra numa proporção que você simplesmente fica em choque. E o engraçado é que assim, eu esperava que eu fosse outra pessoa que fosse fazer aquilo. Não, e partiu da própria família, gente. Eu não vou falar, mas é em choque. E o final, então? Gente do céu. Todo esse desenvolvimento pra ser, assim, recair no personagem aqui, que eu fiquei chocada. Eu não acredito que tudo isso é por causa desse personagem. Gente, nossa, é um livro totalmente imprevisível que... Quanto à escrita do autor, eu achei uma escrita, assim, muito, muito boa. Ele fez pesquisas que dá pra ver, pesquisas científicas em relação aos insetos pra poder escrever no livro. Dá pra ver que não pegou Wikipédia. Eu não esperaria menos de um livro desse perfil. Então, assim, é o mínimo, né? Eu acho que foi, assim, bem colocado. Eu acho que teve um estudo bem grande sobre a parte científica, a parte fisiológica do corpo. Ele conseguiu expressar aquilo lá. Ele conseguiu colocar conceitos científicos e um vocabulário popular, assim, em conjunto, assim, trazendo, assim, aquela dualidade e aquela... E dá pra gente entender. É. Ele tem na Amazon, então a gente vai deixar o link aqui pra vocês, caso vocês se interessaram. Eu acho que alguém, tenho certeza que pelo menos algumas pessoas a gente deve ter atiçado a vontade, a curiosidade. Pessoal, observando os critérios que eu falei, eu acho que já ficou bem claro aqui a resenha, tudo, né? Também tem outro livro que eu tô lendo dele, chama Êmeos Contos Gorgônicos. Né? Tem físico, mas eu acho que eu não encontro pra comprar na Nem com o autor? Nem com o autor. E, inclusive, a Lari parou de ler. A Lari, nossa amiga, não conseguiu ler porque... Pelo jeito é bem pesado. É bem pesado, é extremo, é nojento. Então, assim, o autor realmente consegue passar esses sentimentos pra gente na leitura, né, Glaucia? Como a Glaucia estava comentando comigo durante a leitura. Ela falou assim, nossa, é tão bem escrito que eu fico assim, né? A gente consegue sentir os sentimentos dos personagens. Eu não tô falando em questão de sexo, mas a agonia de ter os insetos internamente, entendeu? É isso mesmo. Bom, pessoal, tem muito mais que isso, embora o livro seja um livro fino, ó, ele tem 200 páginas, aqui as marcações de laranja são minhas e de azul são da Glau. Então, tem 200 páginas, mas acontece muita coisa. Ele acontece em poucos dias, acho que menos de uma semana, 2, 3 dias só. Sim. Eu tenho que observar que alguns detalhes ele não se aprofunda, por exemplo, muito nos passados dos personagens. Tem só um detalhe lá do doutor com a esposa dele que conta o passado dele. O personagem principal, mas os outros personagens são de forma superficial, que é uma história mais momentânea mesmo, não é uma história aprofundada de personagens. É daquele momento, daquela situação, daquele ápice que tá acontecendo na cidade. Infestação de insetos, na verdade. Quanto ao título, tudo que me rasteja, vocês vão ter que ler pra saber. Mais um detalhe, pessoal, que quando eu tava querendo comprar esse livro, eu achei que seria uma edição simples, né? Quando chegou aqui em casa, eu até me impressionei, porque, olhem só, pessoal, essa edição é muito caprichada. Né? Então, eu acho que... Inclusive, eu tinha uma foto, eu coloquei no Instagram, que até eu amei a foto. E, pra terminar essa resenha... recadinho do autor pra vocês. Na verdade foi pra gente, né? Mas tá bom. Para Micael e Glaucia. Um abraço bem apertado como furico do capeta. Então, pessoal, é isso. Essa é a resenha de hoje. A Glaucia vai deixar o link de compra aqui da Amazon pra vocês. Se alguém ler, vem aqui comentar com a gente. Sabe? Ficaram curiosos, o que vocês acharam dessa premissa diferente? Realmente, pessoal, vai sair do clichê, vai sair daquele padrão de livros, assim. Enfim, vamos conversar agora? Vamos conversar. Eu acho que todo mundo deve ter alguma coisa a dizer aí sobre esse bate-papo e sobre esse livro. Eu acho que deve todo mundo ficar curioso. E observando tudo que eu falei aqui, a nossa, de certa forma, crítica, eu espero que vocês tenham curtido essa resenha. Eu espero que, se vocês quiserem ler esse livro, depois vocês venham dar um feedback pra gente também. Ok, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Até mais.